Olá e seja bem-vindo ao canal FI Fácil, quem fala é Diogo Arantes, aqui mais um fechamento do FX. E hoje, como você sabe, na segunda-feira a gente fala um pouquinho do relatório Focus, depois a gente vem com as notícias e a gente faz um overview aí dos fundos imobiliários para você, tá ok? Então, assim, como é de praxe, a gente começa a falar do relatório Focus, que eu acho que é a nossa maior piada, né? A gente hoje tem o relatório Focus está mostrando que em 2021 o IPCA sobe para 3,6, mas a Selic continua firme em 3,5. Eu vivo dizendo isso, eu não acho que a gente é um país para juros real negativo. Pode existir 20 milhões de ato de produto que não faz sentido, e ato do produto não justifica o que a gente tem que fazer, porque não gera atração para alguém emprestar dinheiro para o governo, para alguém comprar com uma dívida pública alta. Como é que você vai emprestar dinheiro? Não faz sentido para receber o que está fazendo, entendeu? Então, para mim, gera um desbalanceamento aí grande na filosofia. Enfim, é essa a visão que eu tenho, então para mim isso é meio frajuto. Então para mim a inflação inclusive vai estar maior do que esse 3,6, a gente deve fechar na casa um pouco maior e a Selic não vai ficar nessa casa. Ultimamente a gente, com os modelos aí que eu já escutei alguns outros economistas falando, a gente está numa casa aí de 4, já fechando o ano, tá ok? Ainda acho um valor muito baixo, porque o valor médio ainda fica abaixo da Selic. Então, na média, a gente ainda vai ter um valor muito, nem de final, né? Então, isso já me preocupa um pouquinho. A inflação em 2022 abaixa, com uma sinalização de uma Selic a 5. Para mim, aí faz mais sentido. Você segura um pouco a inflação, torna mais atrativo o título e acaba um pouquinho também a economia, mas na medida certa isso pode funcionar, até porque a gente sabia que essa taxa de juros tão baixa não faz muito sentido no Brasil. O PIB não está crescendo tanto quanto o Banco Central queria, já 3,47 eu já acho muito baixo, a gente tinha que crescer mais do que isso. Em 2022 a taxa é 2,5, mas também não vejo grandes modificações ou visões para isso. Eu me preocupo mesmo essa visão IPCA Selic. O GPM é uma outra análise que, pelo que eu acompanho das commodities e as implicações que a gente tem no aço e nos metais, que é uma implicação para a construção civil, impacto em INCC, isso tem subido e não acho que nos próximos 2 meses a gente ainda vai estar alto. E o INCC alto é uma das coisas que pode puxar o nosso amigo IGPM para cima, pelo menos para os próximos 2 meses. Não deu ainda, não está naquelas alturas de 2, lá vai cacetada, mas também não é uma época de pensando no ciclo, a gente já pode pensar num ciclo mais baixo, mas ainda está muito mais alto que o normal. Então o GPM deve permanecer alto por um tempo aí, é uma coisa que você tem que fazer. Eu não acho que justifica alguns preços nos fundos imobiliários ligados ao GPM, não faz muito sentido para mim, mas é o que está sendo jogado agora e a gente tem que observar isso e tomar muito cuidado. Porque da mesma forma, porque assim, vamos ser honesto, vamos ser. Como é que você tem o quê? Vamos lá. Vamos supor que você tem, pensar aqui, você tem 100 mil reais. Você tem 100 mil reais, seu patrimônio é 100 mil reais, esquece casa, esquece tudo mais. Vamos supor que você vive de aluguel, tem 100 mil reais em dinheiro. Desses 100 mil reais, é óbvio que você não vai ter 100 mil em fundos imobiliários, tá? Então, basicamente, o que eu tô querendo te falar é o seguinte, você tem o quê? Uns 5 mil, 10 mil, sei lá, 30 mil em fundo imobiliário. Desses 30 mil você faz uma carteira diversificada, você tem uns 2, 3 mil aí em IGPM. Então não adianta você comemorar o IGPM com 2 mil, sendo que você gasta 5 mil e esses 5 mil está cada vez consumindo mais. Então tem que tomar muito cuidado em comemorar o IGPM, porque o índice inflacionário ele corrói muito mais o seu poder de consumo do que você vai ganhar nos seus investimentos, principalmente alguém que está com um potencial tão pequeno. Então mesmo alguém numa carteira diversificada, o IGPM alto não ajuda ninguém. Ninguém. Porque ninguém fica tão exposto a IGPM o suficiente para falar assim, beleza, eu ganho muito mais com os meus gastos do que está aqui. Bom, não digo ninguém, alguém muito rico sim, porque o cara tem 1 milhão e gasta, sei lá,
50 mil, é fácil dele ter acima de 50 mil no GPM e isso pode sim beneficiar ele. Mas a maioria da população não tem, em contrapartida com que ela olha. Então assim, ela ganha, você tá ganhando 10% aqui e perdendo 20% na sua vida como um todo, nos seus gastos. Então assim, tem que tomar cuidado com o que se comemora. E tem que tomar cuidado com como se pensa, né? Porque o correto é o seguinte, cara, inflação é ruim. Inflação, quer dizer, vamos lá, inflação descontrolada é ruim, mas inflação, o GPM nesse nível é ruim. Ele impacta negativamente. E assim, ele não gera uma correção automática como a gente precisa. Inflação sim é positiva porque você quer uma pressão inflacionária positiva, significa também que o país está crescendo. Então, para quem quer PIB crescente, existe pelo menos uma pequena pressão inflacionária, que é justamente por isso que a gente tem uma meta de inflação, tem que ser positiva, inclusive, tá? Então, é essa a visão que a gente tem. Não acho que a gente tem que comemorar, não acho também que vai acabar os ágios dos fundos imobiliários, a bolsa quando a Selic bater 5, não vai. Atrapalha, porque você tem uma taxa de nível de risco que vai aumentando, isso gera um pouco, você vai procurar ativos com risco adequado à taxa livre de risco, né? Que pague o prêmio adequado, né? Então isso é bem interessante aí de se comentar. A bolsa hoje caiu 0,45, chegando a 119.696. A Petro foi a que mais caiu. Além disso, o dólar praticamente subiu muito pouco, mas subiu 0,02, chegando a 5,39. A gente ainda está com o dólar acima do que a gente precisava. Me preocupa um pouquinho, me preocupa também a questão da visão das pessoas em relação a alguns ativos de crédito, mas o natural é que você, não assim, vamos pensar, sempre existiu ágio, beleza? Sempre existiu ágio. Se você for olhar historicamente, sempre existiu ágio. A grande questão é o quanto vale esse ágio. Esse ágio é simplesmente a visão spread em relação a uma taxa de juros tão baixa. Pode fazer sentido, tá? Então, se for essa relação, e parte em vez de você estar usando os juros de uma taxa 5 anos, uma taxa NTNB, você está usando o spot para fazer uma avaliação, o que gera um certo desconforto no preço. Mas se for isso, quando tiver um ajuste para um ajuste mais adequado, uma faixa de 4,5 a 5% Selic, você tem essa visão mais em conjunto, ou seja, o preço vai cair, tá? Todo mundo, que assim, vai cair para tudo? Cara, não. Todo mundo, não dá para você pensar em fundos de tijolo abaixo do preço de custo de reposição. Não faz sentido. A visão de tijolo é diferente. Você tem que entender isso. Não significa que não caia preço, mas significa que você tem sim que olhar ele como um ativo de tijolo. No mini curso que vocês, provavelmente alguns já viram aqui, a gente tem um Seja Membro aqui. Nesse mini curso a gente agora incluiu um bônus lá no Hotmart, um bônus sobre FIP e FDIC, tá ok? Então no final do curso vai ter um bônus aí explicando um pouquinho sobre os FIPs e os FDICs. Espero que vocês gostem, vai ser muito massa aí. E assim, amanhã a gente vai fazer uma aula para todo mundo que é membro aqui do canal sobre tirando justamente dúvida de valuation sobre o modelo de Gordon. Eu vou entregar todas as nossas planilhas para vocês, tá ok? Então para quem for membro vai receber, então seja membro, se torne membro. Se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo, isso também é sempre muito importante. Então bora falar de ativos? Bora, né? Vamos começar com o DEVA. O DEVA 11 teve uma alta de 2,53, 145 pontos, 145 reais. Tem que lembrar o seguinte, o DEVA é o ativo que ele acabou, hoje foi a data base. Então a data base é quem ficou com esse ativo agora vai ter direito de subscrição. Então vai ganhar em uma proporção inclusive bem alta, na faixa de 90%, 0,89%. Então você vai ter esse direito de fazer essa taxa de subscrição, tá ok? Então isso é um detalhe. O que acontece com isso? Pressão vendedora. Então tem uma pressão vendedora porque você recebeu os aluguéis que eu digo, os rendimentos, no dia 5, foi na sexta-feira, e agora, de novo, a gente tem essa visão aí do dia 8, que é. E aí tem um detalhe muito interessante. Amanhã, como vai ser ex-data base,
Amanhã tem a conversão, o ajuste de preço no DEVA. Então o DEVA deve cair lá para a faixa dos 122, 125, só pelo ajuste de preço, tá? Tem que entender muito bem como é que funciona isso. Então amanhã, ou seja, o preço de 145, amanhã, que é data ex, começa a já reajustado. Então o preço mais ou menos parte de 125, tá? Não fiz a conta exatamente, mas a minha cabeça é entre 122 e 125, tá? Então isso já vai acontecer justamente pelo ajuste da B3, tá? Isso é muito comum, isso que você tem que entender. Um segundo detalhe é que no dia 10, amanhã é terça, dia 9 já começa isso. No dia 10, várias das cotas que a maioria das pessoas pegaram durante a última subscrição vai ser convertida. Então vai ter conversão. Então assim, o que eu estou querendo dizer? Amanhã começa a pressão vendedora. Então o ativo vai para 125, isso já assusta muita gente, muito desinformado, mas eu também já vi preço subir porque negou, 125 tá barato, vou comprar para participar da oferta. Esquece que não estão. Então amanhã, quem comprar amanhã não participa mais da oferta. Fechado? Mas amanhã começa a pressão vendedora, porque amanhã as pessoas, dependendo, vendo um preço interessante, pode já vender, já tendo o direito do ativo. Segunda questão, no dia 10 tem a conversão. Então muita gente que comprou ativo, às vezes para fazer uma flipagem, para fazer alguma outra coisa, pode vender. Então essa semana pode ter uma pressão vendedora muito forte. Então quem tiver o interesse de olhar um ativo desse, talvez seja interessante ficar de olho no mercado, tá ok? Setam os preços e, enfim, dá para fazer. Qualquer ajuda que vocês precisarem em relação a preço e dúvida, você pode sempre contratar uma consultoria aqui do canal e também o nosso Close Friends, que é muito legal para quem quer conhecer mais de precificação, beleza? O FCR hoje também subiu bastante, chegou na 117. Pra você ter ideia, o DEVA hoje negociou 14,86 milhões. É um ativo que está negociando muito, a liquidez desse ativo está muito grande. O FCR já não. O FCR hoje liquidou 120, é um ativo bem menor, mas ele tem uma qualidade bem interessante aí. O GGRC 143 é um outro ativo de logístico que a galera gosta bastante, já na fase de negociação de 2,76 milhões, ou seja, uma negociação bem forte. RBIV 83, o VILG 124, o VILG subiu 1,24%. Então, após já o direito e sobras, ainda está na fase de oferta, tá? Para quem tiver interesse, inclusive tem um vídeo que eu coloquei aí no canal para falar isso. A gente vai soltar 2 vídeos muito legais que eu espero que vocês gostem. Um vai ser sobre o hectare e um outro vai ser sobre DEVA. Os dois estão em emissão, tá, ok? Então a gente vai soltar algumas informações. Eu gostaria que vocês pensassem e olhassem a opinião. Não vai ser nada extra, não é recomendação, é simplesmente uma opinião sobre o ativo e uma visão de mercado que eu quero que vocês tenham antes de entrar nesse ativo. Não dá para ficar desesperado em ativos procurando simplesmente esse ágio desesperado, ficando 70%, 90% num ativo de crédito. Tem que tomar muito cuidado, tem que balancear a carteira, então tem que pensar e ser estratégico, tá, ok? Então eu tenho receio com algumas pessoas que não estão sendo estratégicas, estão sendo desesperadas, achando que o mundo vai acabar. E toda vez que eu vejo muita ganância, alguma coisa acontece e o preço distorce por motivos externos. Não quero prever algum motivo externo, espero que não aconteça, mas aí muitas pessoas que estão acima da capacidade delas se ferra com esse motivo. Então tem que tomar muito cuidado, gente. O problema não é você ter um ativo, é você ter um ativo acima da capacidade e contar com que esse ágio de 10, 15, 20% vai ficar sustentável nesse nível para você ficar ganhando isso. Isso é insustentável. Pensa. Uma coisa já vai acontecer que cada vez que eles crescem menos, né? Já que eles crescem menos, significa que você vai ter uma parcela pequena. O ágio, muita gente já está fazendo isso e também faz isso. Mas ficar exageradamente num ativo sem entender os riscos, normalmente dá merda e, infelizmente, o mercado coleta. Tá? O mercado coleta isso e o mercado pune quem é muito ganancioso. Ok? Então, distorções de mercado acontecem, dá para se aproveitar, mas tomem cuidado com a ganância, tá? Essa ganância é que faz quebrar as pessoas.
Esse é o recado que eu tenho que dar. Eu já tô vendo muita gente extremamente com o pé no acelerador nesses negócios. Tem que tomar muito cuidado, tá? Não tô falando que o ativo é ruim, não tô falando nada nesse sentido. Só tô falando que quando você começa a ficar 90% se alavancando para poder participar de oferta, contando que isso sempre vai acontecer e sempre vai ficar nesse ágio, mas o ativo é bom, o GPM vai permanecer. Cara, tudo bem. No cenário, por enquanto, o cenário está se mostrando favorável. Mas o mercado é muito engraçado. O mercado pune, o mercado vira. Virar uma coisa dessa, o ativo partir de uns 150, 140, qualquer um desses ativos de crédito, para 100. E ficar assim por um tempo. Então, você está preparado para essa virada? Se você não pensar que o mercado pode virar, você pode tomar muito cuidado, ok? Então, esse é só um recado. Assim, o meu papel às vezes é botar medo em vocês, porque tem muita gente coragem. E eu te falo um negócio: corajoso não fica, não. Corajoso sai do jogo. Pode ter certeza. Eu já vi muita gente tomando erros extremamente. Não quero usar uma palavra aqui, mas extremamente pífios, boçais, assim. Todo mundo sabe que não tem que fazer isso, fazendo e saindo do jogo, depois ficando desesperado aí para correr atrás. Enfim, eu fico preocupado com você. Se você estiver tranquilo, tamo junto. Recado dado, bora. Vilg terminou parte, 5 milhões hoje, 1,24%. VISC voltou a subir também, 115, uma alta de 1,16%. NCHB 105, é um outro ativo que começou a negociar numa faixa mais interessante, 400K hoje. Então é um ativo que eu acho que logo vai vir uma emissão, né? Ou o JP também, 2,81. Então o JP está negociando mais também. Bem interessante. O RBIR 80, ainda negociando quase nada, 50 mil. RBRF 100. Tem que lembrar que ainda vai ter a conversão dos ativos da RBRF, então fique um outro ativo que subiu bastante e teve um resultado muito positivo, resultado distribuído para o seu cotista, foi o CVBI. O último rendimento foi 1,95, que era exatamente exagerado, mas esse resultado já foi de 1,24, o que também é muito positivo e que pode te ajudar aí a tomar alguma decisão sobre o ativo que está em emissão. E também a gente tem um vídeo aqui mostrando, explicando um pouco desses ativos. PVBI 97,39, RVBI 0,45, tudo bem. Quasaragro 90,47, Vigip 113, Habitat 124. Então são os ativos aí, o Habitat subiu 0,13. Agora vamos falar dos ativos que tiveram o pior desempenho. Eu estou invertendo, né? Eu sempre falo dos ativos do pior desempenho, eu estou começando com os ativos já de bom desempenho. Então vamos começar agora a falar dos ativos que ficaram negativos. O Becri foi o ativo que ficou mais negativo. Ele saiu de uma carteira, assim, a informação que eu tenho é que ele saiu de uma carteira recomendada. Então se você está preocupado, tem que tomar muito cuidado que nem sempre o ativo ficou ruim ou ficou bom. Mas uma casa de análise recomendou ou não, isso influencia muito no preço, tá ok? Então isso é uma coisa que você tem que ter. Um outro ativo que caiu bastante é o R11. Ele tá com preço 95, a negociação dele também é muito baixa, tá 180 mil. XPCM 47, especulativo total. RECR 108 está em emissão, então fiquem de olho. Ó, o volume de negociação do RECR está muito grande, 11,22 milhões. O Iridium também é um outro ativo. Por exemplo, o RECR negociou mais que o Iridium, que a negociação média está 8,68 milhões, fechando em baixa de 1,23, 145. O CAFOF 101, uma baixa de 1,15. Tegar, uma baixa de 0,94, ficou em 142. XP Properties está apanhando pra caramba. Esse ativo apanhou bastante, 0,94%. XPCI 94,89, o MFI 112, é outro ativo também que caiu um pouquinho, a gente tem que ver o próximo resultado. O ativo está ligado no mercado de ação, que deu uma sofrida também. A gente vai conversar com o gestor sobre esse fundo, então é uma informação bem interessante. Um outro ativo
que a gente vai conversar também com várias gestoras aí em função de, de vários ativos. Essa semana a gente conversa com a Autonomy, tá? Essa semana a gente faz uma entrevista com a Autonomy. O KNCR também uma queda de 0,54, ainda sofrendo um pouquinho. O Vigir uma queda de 0,48, o Ibov 0,45, o VIG GT 0,32, PATL 0,32, Hectare 0,29, uma queda de 152. O Hectare já está ex, tá? Então ele já foi convertido na database, já teve uma pequena quedinha. Agora ele começa a sofrer um pouquinho com o pessoal fazendo uma arbitragem. Isso é o jogo que a gente está vivendo agora, vocês têm que entender. Né? Então tem que olhar agora como é que você vai fazer, talvez fazer essa análise justamente dessas questões aí, tá ok? Gostaria de lembrar vocês que se inscrevam aqui no canal, dá um like nesse vídeo, obrigado aí por assistir. Amanhã tem mais e amanhã a gente vai falar ao vivo, a gente vai tirar dúvidas sobre o modelo de Gordon, tá ok? A gente tem uma série de vídeos que eu fiz sobre uma análise fundamentalista, algumas ideias de como se fazer uma análise fundamentalista. Ainda vai sair mais um vídeo esse mês e amanhã eu vou fazer uma live justamente amanhã às 8 horas, tá ok? Então amanhã às 8 horas, para quem é membro do canal, vai ter essa live. Grande abraço, Diogo, canal FIFA.